Estando ele ainda falando, vieram alguns do príncipe da sinagoga, dizendo: Tua filha é morta, para que enfadas mais ao mestre? E Jesus, logo em ouvindo esta palavra que se dizia, disse ao príncipe da sinagoga: Não temas, crê somente. Meu amigo, minha amiga, Jairo era o principal, o príncipe da sinagoga. E a filha dele estava à morte, muito enferma. E ele foi procurar o Senhor Jesus e Jesus foi com ele. Só que antes de chegar à casa de Jairo, estando no caminho ainda, chegou a notícia de que a menina tinha morrido. E aqueles que trouxeram a notícia disseram para Jairo: Tua filha é morta, para que enfadas mais ao mestre? Só que Jesus acudiu na hora. Ouvindo estas coisas, Jesus disse para ele: Não temas, crê somente. Esse texto da palavra de Deus nos ensina que crer é uma opção que cada um tem. Isso significa que nós podemos crer ou não, dependendo da nossa vontade. Meu amigo, minha amiga, Jairo poderia não querer crer, e poderia crer. E ele quis crer. Ele atendeu à voz de Jesus. Ele não se rebelou contra a voz de Jesus. Quantos que numa situação dessa perderiam a esperança imediatamente? Diriam: não tem mais jeito. Não precisa ir mais, Senhor. Ela já morreu. Imagina que situação difícil para Jairo. Mas ali estava a voz de Jesus, que era suficiente para despertar a vontade dele de crer. E ele resolveu crer. Ele não temeu, ele creu. E continuaram indo em direção à sua casa. Então isso nos ensina que a pessoa crê se ela quiser. Se ela não quiser, ela não crê. Isso nos faz lembrar do que o profeta Isaías dizia para o povo, pela palavra de Deus, em Isaías capítulo 1, 19. Se quiserdes e ouvirdes, ou seja, ele estava transmitindo esta palavra para o povo de Israel. A palavra de Deus, era Deus que estava falando, Isaías estava transmitindo, e num trecho da palavra, Deus dizia: se quiserdes e me ouvirdes, mas se recusardes, ou seja, o povo poderia querer ouvir a Deus, crer ou não querer crer. Isso também nos lembra no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, ele vê as multidões e ele diz o seguinte: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. No início do verso 34 está escrito: e chamando a si a campanha, ou seja, a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: qualquer que quiser vir após mim. Ou seja, crer é um ato da vontade do ser humano. Por exemplo, você que está ouvindo esta palavra agora, e você ainda não creu em Jesus, você ainda não segue Jesus. Se você quiser, você pode crer. É uma decisão sua. Por exemplo, Jesus ele diz no final do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, quem crê e for batizado será salvo. É um ato da vontade do ser humano. Todas as pessoas que creram no Evangelho, elas ouviram o Evangelho e decidiram crer. O que eu quero trazer para você nesta palavra é que não é verdade quando alguém diz que não consegue crer. Assim como não é verdade quando uma pessoa diz que foi obrigada a crer, que ela não conseguiu endurecer o coração para a voz de Deus. Se fosse assim, não estaria escrito:
Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é uma decisão que a pessoa toma. Deus pode obrigar o ser humano a algumas coisas? Sim, ele pode. Deus, ele pode obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa? Pode obrigar. Ele tem poder para isso. Mas se tem algo que ele não obriga, é a pessoa amar a ele. Mas o mandamento está lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então a pessoa, ela escolhe se ela quer obedecer a Deus, se ela quer crer, se ela quer Jesus ou não. Se tem algo que o Senhor Jesus não obriga, é as pessoas a aceitá-lo, a querer ele, a seguir ele. Porque ele diz, se alguém quiser vir após mim. Então é um ato da vontade do ser humano. Obviamente que a iniciativa, ela parte do Senhor. Se o Senhor Jesus dissesse, não quero que ninguém me siga, então ninguém poderia segui-lo. Se ele dissesse, eu não quero que ninguém seja salvo, ninguém seria salvo. A iniciativa da salvação começa com Deus, com o Senhor Jesus. Porém, aceitar o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, depende do ser humano. O ser humano pode não ter o livre-arbítrio para algumas coisas, mas para outras coisas ele tem. Por exemplo, todos têm a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer em Jesus. E crer no Senhor Jesus é um ato do livre-arbítrio da pessoa, do ser humano. Então, se você está ouvindo falar de Jesus, do Evangelho hoje, então creia. Creia no Evangelho. Se você é um cristão, é uma pessoa que já está seguindo Jesus, igual Jairo estava seguindo Jesus naquele caminho, mas estava passando por um problema grave na vida. Então não tenha medo, apenas creia, continue crendo somente. Jesus chegou ali na casa de Jairo, a multidão estava lá pranteando, Jesus disse que a menina não tinha morrido, eles riram, a multidão riu, os pranteadores riram do Senhor Jesus, mas Jesus, entrando lá no quarto, mandou a menina levantar. E a menina levantou, a menina ressuscitou, e Jairo viu o milagre de Deus. Por quê? Porque Jairo escolheu não temer, não ficar com medo, ele escolheu crer. Então escolha crer e não temer. Vamos escolher crer no Senhor Jesus e não temer a nada. Apenas crer nele, apenas crer na palavra de Deus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.